a missão, né, obviamente, hoje à noite, de compartilhar com você a palavra. E nós estamos numa série do que nos move. O que é que nos impulsiona, o que nos faz ir adiante. Essa é a quinta ministração de uma série. Eu iniciei falando sobre o que nos move, ou devemos de ser movidos pela compaixão. Falei sobre mover-nos pela graça de Deus. O Robson ministrou sobre movermos pelo serviço. O Rafa ministrou sobre sermos movidos a nos tornarmos semelhantes a Jesus. E nessa noite eu quero conversar com vocês sobre nós nos movermos para sermos uma igreja que prioriza pessoas. Que nós sejamos uma comunidade que tenha na sua essência priorizar pessoas. E eu quero basear, poderia escolher talvez vários textos para a gente conversar sobre isso. Mas eu quero ler com você um texto lá em Atos. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em Atos capítulo 8, e nós vamos ler sobre um despertamento, um avivamento que acontece em Samaria, onde Deus começa a derramar de uma graça preciosa sobre aquele lugar, e muitas pessoas começam a ser impactadas, experimentar milagres dos céus. E ele diz assim, em Atos capítulo 8, a partir do verso 6, diz assim: as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. E eu vou pular lá para o verso 26, que diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém. Papai, abençoa a tua palavra, abençoa, Senhor, a meditação na tua palavra, e fala conosco, Espírito Santo, que sejamos ministrados por ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Contextualizando você nessa história, mas Deus ele traz um despertamento a um povo de Samaria. Esse povo, ele era um judeu meia boca, assim. Talvez estou sendo um pouco pejorativo, mas eles não gostavam dos samaritanos porque eles não eram judeus puros, eles eram misturados. Às vezes que tiveram exílio, que eles saíram de Jerusalém por serem expulsos por várias vezes, né? Jerusalém foi destruída ao longo da história, e eles saíram, eles se misturaram com outros povos, o que Deus condenava. E quando eles voltaram a Samaria, naquela região, os judeus tinham um preconceito com os samaritanos. Você vai lembrar da história de Jesus e a samaritana. Pois bem, Deus, ele, pela perseguição, ele dispersa os judeus de Jerusalém, e eles caem em Samaria. E no capítulo 8 é onde Filipe chega e começa a pregar em Samaria a esses samaritanos. E Filipe pregando a mensagem, começam a ocorrer sinais e maravilhas, começam a ter muitos milagres. E vocês vão lembrar dessa história. Simão fica impressionado, que era um mágico daquele lugar, ele fica impressionado, ele se converte. E logo depois de Filipe vem Pedro e chega para eles e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: cara, não tem ideia do que é o Espírito. Vocês receberam o Espírito Santo? Eles dizem: cara, a gente nem sabe o que é isso. E aí eles então impõem as mãos sobre o povo de Samaria, e eles começam a falar em línguas, começam a receber o Espírito Santo. Simão fica doidão, de cara, quanto é que eu preciso pagar para eu poder ter essa habilidade de fazer isso? Vocês talvez vão lembrar dessa história. E Filipe estava lá, fazendo cultos de avivamento. Filipe estava lá agitando aquela cidade. Depois vem Pedro e a galera toda e junto. E de repente, o Espírito Santo fala a Filipe: Filipe, sai e vai para um lugar deserto, porque tem uma pessoa lá, um cara, um eunuco, que ele está lendo um texto de Isaías, ele não está entendendo esse texto, e eu preciso que tu ajude ele. Então Filipe, ele sai,
ele obedece ao Espírito Santo e ele vai até o deserto, encontra esse eunuco, vê que ele está lendo o livro de Isaías, pergunta para ele: tu está entendendo o que tu está lendo? E ele diz: cara, não entendo se ninguém me explicar. Filipe explica a ele, e aí ele entende a mensagem, vê a água e pergunta: ali tem água, o que me impede de ser batizado? E ele acaba sendo batizado. Essa é uma história muito bonita, mas eu não sei você, mas na minha cabeça não faz muito sentido Deus tirar o pastor que está trazendo um avivamento para uma cidade inteira, tira ele e leva ele para falar para uma pessoa. Parece que essa economia não funciona, parece que não bate esse cálculo. Cara, aqui está um monte de gente sendo salva, uma multidão está vindo para ouvir Filipe, e Deus diz: tá, agora eu vou te tirar daqui e eu vou te levar para um lugar para falar para uma pessoa. Por que Deus faz isso? Porque Deus prioriza pessoas. Pessoas são importantes para Deus. Obviamente que Deus não abandonou Samaria, obviamente que Pedro continuou lá ministrando, obviamente que tiveram outros que estavam lá ministrando, mas ele deixa as 99 com outros e envia um atrás daquela ovelha perdida, ele envia um atrás daquele que queria, que estava ansioso, desejoso de conhecer ao Senhor. A igreja de Jesus, ela é isso. Ela é uma igreja que ela é voltada a pessoas, ela é voltada a priorizar pessoas, a cuidar de pessoas. Afinal, Jesus não nos chamou a fazermos uma grande denominação, Jesus não nos chamou a construirmos um grande império, Jesus nos chamou aí de fazer discípulos. Nós temos uma missão de cuidar de gente, nós temos uma missão de nos debruçar sobre pessoas e cuidar de pessoas, nós temos a missão de priorizar pessoas. A estrutura, ela é legal, ela é muito legal, e é muito bom nós estarmos num ambiente onde tem uma estrutura boa, que tenha iluminação, que tenha ar-condicionado, que tenha um telão de LED, que é muito legal, né? É muito bom ter isso, mas cara, isso aqui não serve para nada se ele não facilitar com que você consiga ter a mensagem do Evangelho. Na verdade, tudo isso aqui é apenas para, obviamente, trazer um conforto ou contemporaneizar dentro do mundo que nós estamos vivendo hoje, para que você consiga estar ambientado a tudo isso, mas a coisa mais importante é que isso seja um veículo de levar a mensagem do Evangelho até você e transformar a sua vida e mudar a sua história. Claro que é bom ter uma cadeira boa, claro que é bom ter um ambiente legal, é muito ruim você estar num ambiente no calor do caramba, e isso até dificulta que você preste atenção, né? A gente brinca sempre isso, o Robson fala disso, quando a gente foi comprar cadeira, a gente falou para o cara lá, digo, é o seguinte, dá uma cadeira boa, porque a pregação lá é ruim, então pelo menos o pessoal fica sentado e aguenta até o final, né? Então foi assim que a gente comprou as cadeiras, né? É mais ou menos aí. Cara, é legal a gente ter um ambiente bom, é legal a gente construir uma coisa legal, mas nada disso aqui importa, nada disso, as luzes, as firulas, a fumaça, nada disso importa se nós não conseguirmos levar a mensagem. Toda vez que eu falo disso, eu lembro de um culto, eu participei um dia com um cara chamado Chris Voloton. Ele é da Bethel, lá nos Estados Unidos. Ele estava ministrando justamente sobre a importância das pessoas, e ele trouxe um exemplo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: teve nos Estados Unidos uma faculdade, uma universidade, que ela construiu o campus, construiu os prédios, mas não fez calçada. Ela plantou grama no campus inteiro e esperou os alunos chegarem. E os alunos chegaram. E os alunos foram para os prédios e começaram a se locomover de um prédio a outro. E aonde os alunos começaram a caminhar, começou a morrer a grama, porque obviamente começaram a caminhar pelo gramado. Aonde a grama morreu, a faculdade, a universidade foi lá e construiu a calçada. E por que ela fez isso? Porque ela entendeu que a estrutura, ela era um facilitador das pessoas. Ela então estava facilitando o acesso. Aonde as pessoas entenderam que era o melhor caminho de ir de um prédio ao outro, ali que a calçada deveria de estar. Eles poderiam ter feito diferente, poderiam ter construído qualquer caminho, as pessoas terem que se sujeitar à estrutura, se submeter à estrutura. Mas não é assim que funciona. A estrutura, ela existe e ela é importante, porque ela é importante para servir as pessoas. O dia que nós invertemos isso, é um problema. O dia que nós começamos a usar pessoas para manter a estrutura, nós perdemos a razão pela qual nós estamos aqui. O dia que nós começamos a usar pessoas, e nós temos que trabalhar, porque a estrutura que nós construímos aqui, a instituição, a denominação, o nome da igreja, ou o que for, é mais importante do que qualquer coisa, nós perdemos a razão pela qual nós estamos aqui. Um dia eu e o Robson fomos lidar com uma situação de um pastor amigo nosso, que nos falaram que ele tinha feito caca na igreja, uma caca bem graúda, bem grande. E nós amávamos ele, amamos até hoje, e nós fomos conversar com ele para saber se era verdade.
E nós sentamos com ele e dissemos assim, cara, nós ouvimos isso, eu não sei se é verdade. Mas se for verdade, eu quero dizer que nós estamos aqui por ti. Nós estamos aqui para contribuir contigo, nós estamos aqui para te ajudar. Porque afinal, nós somos corpo de Cristo. Nós cuidamos de gente. E aí ele disse assim, cara, infelizmente é verdade, eu fiz essa caca mesmo. E nós dissemos, cara, bora. O que a gente pode fazer para te ajudar? O que a gente pode fazer para caminhar contigo nessa jornada? Enfim, conversa vai, conversa vem. Uma das coisas que nós dissemos para ele foi assim, cara, mas sabe o quê? Uma coisa que tu precisa fazer, como pastor da igreja, é compartilhar com a igreja. Não enfia para debaixo do tapete. Não esconde, não coloca panos quentes. Afinal, a Bíblia diz, o que mais é dado, mais é cobrado. E é mais cobrado porque nós temos uma responsabilidade maior. No meu caso, por exemplo, se eu fizer uma caca feia, ela causa um impacto muito maior na vida de vocês do que alguém que chegou hoje na igreja e fizer a mesma caca. Porque a mim foi dado responsabilidade e as minhas ações, elas causam um impacto, elas reverberam diferente. Então eu sou consciente disso. E uma vez, se porventura eu fizer, eu preciso ser consciente de que eu tenho que corresponder à responsabilidade que me foi dada. E eu sentei com ele e disse, cara, é importante você abrir para a igreja. E dizer assim, cara, eu errei. E eu quero abrir o meu coração para vocês, dizer eu errei e eu preciso da graça e do perdão de vocês na minha vida. Eu preciso da misericórdia de vocês, afinal é o que o corpo de Cristo faz. Afinal é o que o Evangelho de Cristo faz. Nós sermos transparentes, nós sermos verdadeiros. A resposta dele foi, ele disse, não. E eu não vou fazer isso por uma razão. Eu não posso machucar a igreja. Eu não posso ferir a igreja. E o que ele estava querendo dizer é, ele não queria decepcionar pessoas, ele não queria manchar o nome da igreja. Meu irmão, o quão pior pode ser uma igreja que vive em hipocrisia, que prega uma coisa e vive outra coisa. Não existe vergonha maior do que isso, de nós termos um discurso e termos uma vida que diz outra coisa. O resultado dessa ação foi que esse pecado, ele se alastrou por dentro da igreja. Porque se o pastor faz e não acontece nada, ele é minha referência, ele é o meu modelo. Eu não me interessa o nome da igreja, não me interessa o que vai acontecer. O que interessa é que nós precisamos viver a essência do Evangelho e cuidar de gente. E se meu irmão fez caca, ele é meu irmão e eu vou dizer, ele fez caca, e eu vou abraçar ele, eu vou cuidar dele, eu vou caminhar com ele. Nessa jornada de nós cuidarmos de pessoas, eu gostaria de transitar em algumas das coisas. Sugerir pelo menos 3 coisas. E a primeira delas que eu quero falar com você é trate pessoas como pessoas. Anderson, mas é óbvio, como é que eu vou tratar a pessoa de outro jeito? Se trata muito. Muitas das vezes nós tratamos pessoas como meios para alcançar os meus fins. Elas não são pessoas, elas são um meio pelo qual eu vou alcançar o que eu quero. O Robson tem uma pregação que ela é sensacional. É a primeira pregação que nós temos gravada no nosso canal do YouTube. Se eu vou por lá, é a primeira que está lá. E ela é muito boa, ela é sensacional. Onde o Robson fala que todos os nossos recursos, ele vem dos nossos relacionamentos. Isso é verdade. Agora, não é nada saudável você ter relacionamentos só para extrair deles o que eles têm para te dar. Não é bom eu vou me relacionar com ele porque ele tem algo. E eu vou lá e eu só me relaciono com ele porque eu tenho interesse nele. Então você não está se relacionando com ele como uma pessoa, você está se relacionando com ele como um objeto. Porque o que você quer é o que ele tem para lhe oferecer. Se você já viveu isso, se você já passou por alguma coisa assim, se alguém já lhe usou dessa forma, você sabe do que eu estou lhe dizendo. Como é ruim você ser sugado por alguém que usa você, que extrai de você o que você tem para dar e depois que você entregou, ele vira as costas e vai embora. Ninguém gosta de ter relacionamento com esse tipo de pessoa. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas que fazem isso. Nós somos chamados para ir ao encontro das pessoas, para nós amarmos as pessoas, para nós chegarmos diante dela e tratarmos elas como indivíduos, como a pessoa que ela é, como com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas nós irmos ao encontro dela e dizer, cara, ele é uma pessoa, e eu vou cuidar dela como uma pessoa. A segunda coisa que eu quero conversar com você é que nós precisamos lidar como família, que nós somos uma família.
São pessoas que aqui estão, mas que nós somos uma família. Quando eu me converti, eu achei muito legal, que a pessoa dizia para o outro, meu irmão e minha irmã. Eu achava o máximo isso. O cara me chamava de irmão, eu digo, que massa isso aí, cara. Porque nós somos uma família. Eu sei que tem família que é um problemão. Eu sei que tem família que se botar os dois na mesa, um mata o outro, um morre ali. Alguém vai morrer. Entendeu? Tem famílias que são totalmente disfuncionais. Tem famílias que é terrível. Você pode, não dá para nem chamar de família aquilo. Porque, cara, é um campo de guerra. Eu sei que tem família aí. Não é disso que eu estou falando. Não é desse tipo de família que eu estou falando. Porque Deus, quando Ele sonhou com a família, Ele sonhou com uma família funcional. Ele sonhou com uma família e Ele cria o mundo, Ele cria a terra, o planeta Terra, e Ele dá a Adão, Eva e diz, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar e vocês vão dominar. A maneira, o meio pelo qual Deus planejou de domínio sobre a terra era através da família. Era a família se estendendo e crescendo e exercendo domínio e exercendo sobre toda a terra, através da família. Isso é tão verdade que Ele se autodenomina Pai e chama Jesus de Filho. Quando Ele fala de Cristo e a igreja, Ele chama do noivo e da noiva. E o dia que Jesus buscar a sua igreja, Ele chama de bodas, de casamento. Deus, Ele olha o mundo através da família. Nós somos uma família. Nós somos família. Como toda família saudável, dá uns arranca-rabo. A gente se pega. Claro que briga. Briga mesmo. Né? Desculpa as irmãs aí, mas eu tenho que falar delas, né? Eu não vou queimar o nosso filme. Aí, as irmãs é muito engraçado, cara, porque as irmãs, elas arrumam umas brigas que a gente não sabe de onde saiu isso. Né? A Miriam, conversando disso, um dia, aconteceu até com a Tina, que é noiva do Tim. Eles nem junto dormem, mas que acorda de noite e teve um sonho. E aí ela tá braba. Aí tu acorda e dá bom dia e ela vira as costas. Aí, o que eu fiz? Tu começa a se arrepender de pecados de 15 anos atrás, porque tu não sabe por que ela está braba, né? Aí tinha um dia ele em casa, ele disse, pai, eu não sei o que aconteceu, porque no WhatsApp ela está braba comigo. Aí tu foi ver, ela tinha sonhado um negócio, olha isso. Então as mulheres têm umas coisas assim, a gente tem essas coisas, cara, né? A família tem isso, os irmãos brigam, o pai briga, a mãe briga, os filhos brigam, é isso. Eu e o Robson, nós se pegava, cara, quando era criança, mas se pegava feio, assim, de soco na cara. Era jiu-jitsu nível hard, assim. E o bicho não era fácil, vou contar um negócio para vocês. Teve um dia que eu estava deitado no sofá, não sei o que eu estava fazendo, mas eu tinha... não tem mais, a gente arrumou aquele sofá, né? Eu vendeu aquele sofá, não sei mais, mas até esse dia tinha lá a marca. A mãe tinha um pato de ferro, ele grudou aquele pato e veio. Eu pensei, cara, vai me matar? E ele pegou o pato aqui e vup! E eu pulei, cara, enterrou o pato no sofá. Se ele não tivesse se convertido, estava preso hoje, é certo. Marginal. E ele ficou assim, sabe quando ele ficava bravo, você fica... Um dia ele veio com uma faca. Vou te pegar com a faca. E aí, tipo ninja, assim, tipo, com o pé e tal. Esse era o nosso relacionamento de amor, assim. Eu lembro que nós somos 3 anos, eu sou mais velho que ele, 3 anos. E eu chegava... Não, é só 3, não é bem mais não, só 3. É que tu fez implante, por isso que não... Quis vir, aí eu estou com o microfone, aí fica mais fácil. Eu estou com o microfone. Ai. Mas cara, olha essa, eu era... sei lá quantos anos eu tinha, e o bicho arrumava confusão na rua de casa, e ele dizia para os amigos dele assim, ele fazia aquelas brigas e tal, e aí ele dizia assim, quando meu irmão chegar, ele vai dar um pau em vocês. E aí os caras, então, pode vir, eles falavam. E aí eu entrava na rua, vinha da escola, mochila nas costas, eu entrava na rua de casa, via uma gurizada dando soco, e eu dando soco também, sem saber por que eu estava apanhando, e tal, e sai. A sorte que eram os amigos dele, que era menorzinho, ainda dava, né? Conseguia me livrar, mas vinha tipo 3, 4, assim, né? Tipo, vou vingar o negócio. Cara, a gente se pegava pra caramba, mas a gente se ama. E a gente se ama por quê? Porque é família. A gente se ama, cara. A gente se estressa e se ama. Porque a gente é família.
A gente ama estar junto. E a gente vai lutar um pelo outro. E a gente vai correr atrás um do outro. E a gente vai proteger o outro. E se ele fizer caca, a gente vai estar do lado e dizer, mano, eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. Porque a gente é família. Só que, cara, isso é muito doido. Porque para mim é difícil, por exemplo, eu entender alguém, não entra na minha cabeça, alguém que ele na tua frente fala uma coisa e nas tuas costas ele te arrebenta. Falando aqui da igreja, de gente que foi iluminada pelo Evangelho de Cristo, de gente que recebeu a luz do Espírito Santo na sua vida, ele ter duas caras. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça alguém começar a falar mal do outro simplesmente porque eu não gosto do outro. Irmão, a gente não vai gostar de todo mundo. A gente não vai gostar de todo mundo. A gente não vai conseguir ter afinidade com todo mundo. A gente não vai conseguir ter relacionamento íntimo com todo mundo. Nem todo mundo aqui vai ser o melhor amigo da gente. Não vai. Mas nem por isso eu preciso arrebentar com o outro. Nem por isso eu preciso dizer para o outro, cara, porque eu não gosto dele, eu vou lá e vou fazer a caveira dele. Não entra na minha cabeça. Mas isso acontece dentro da igreja. Isso é muito ruim. Quando eu não estou me dando conta, quando eu faço isso, de que eu estou detonando alguém que é imago Dei, é imagem de Deus. É meu irmão. Vai morar comigo no mesmo céu. E eu rebento com ele sem me dar conta de que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que me transformou. E eu não estou dando bola para isso, cara. Eu quero só me justificar. Eu quero só arrumar que eu tenha paz comigo mesmo. É muito doido isso. É uma frase antiga, a gente nem sabe mais quem é que falou, mas ela é muito verdade, ela está de domínio público, e diz o seguinte, que nós evangélicos, nós somos o único exército que abandona os seus feridos. Isso é muito doido, porque a gente faz isso mesmo. E sabe por que a gente faz? Porque a gente se considera tão santo, e quando alguém erra, a gente diz assim, cara, tu não pode estar no nosso meio, sai. Então eu prefiro tirar você antes que você contamine o resto. E eu empurro ele para fora. Eu tiro ele e digo, sai daqui. Para que nós possamos viver na nossa santidade. E ele está morrendo lá. Sendo que ele precisava de alguém que o abraçasse, que chorasse com ele, colocasse o ombro do lado e dizer, mano, nós somos uma família. Hoje tu está precisando e eu tenho condição de te ajudar. Eu vou estender a mão para você e eu vou te ajudar ao invés de eu te criticar. Nós, igreja evangélica, a gente tem duas coisas que a gente faz muito bem. A gente projeta ídolos, rapidinho, e quando eles fazem caca, nós derrubamos eles na mesma velocidade. A gente detona, destrói. Eu participei em 2008 de um despertamento nos Estados Unidos, foi lindo demais de ver, em Lakeland, nos Estados Unidos. Começou em maio, um derramar de Deus e muitas curas, muitos milagres. Eu fiquei sabendo, peguei um voo, fui. Fiquei 10 dias lá. Eu cheguei no dia 40, que estava esse despertamento, fiquei até o dia 50. Toda noite tinha culto, umas 10 mil pessoas naquele auditório. Um cara chamado Todd Bentley. Ele era um cara todo tatuado, muito maluco, não tinha perfil nenhum de pastor tradicional. Ele era um cara muito doido, mas muito milagre, cara, muito milagre acontecendo. Era um negócio muito doido. Eu lembro de uma noite, eu vi 10 cadeirantes levantarem da cadeira de rodas, numa noite. Eu lembro que eu sentava perto dos cadeirantes, ele botava os cadeirantes todos num lado assim, e eu sentava sempre perto deles para ver o negócio acontecer. Aí tinha uma moça que ela tentava levantar, toda vez que ele orava por cura, todos os dias eles oravam por cura, e ela tentava levantar e caía, tentava levantar e caía, tentava levantar e caía. Naquela noite, nessa noite que os 10 foram curados, eu olhei lá, ela estava lá em cima, em pé. Botaram o microfone na boca dela, ela disse, eu estou aqui há 15 dias, e eu falei para Deus, eu só vou embora caminhando. Cara, era um negócio muito doido, o que estava acontecendo ali, era impressionante. Deu mais ou menos uns 4 meses de curas, de milagres assim, ele decidiu ter um relacionamento com a secretária. Aonde ele esculhamba com tudo aquilo que estava acontecendo. Aonde é um escândalo para o corpo de Cristo. Foi um negócio muito maluco aquilo, muito doido aquilo. E aí começaram a chuva de coisas, eu sabia, eu disse, eu não sei o quê, mas não pode. Ele deram uma lista de coisas, de por que ele não podia ser um homem de Deus, uma lista de 10 coisas, 8 eu também gostava, que ele tinha lá. Ele gosta de 10 coisas, por isso que ele não pode ser homem de Deus. Das 10, 8 eu também curtia. Que era uma série de TV, uns negócios que era bem legal, mas enfim. Quem gosta de CSI aqui? Eu gosto de CSI. Essa era uma razão porque ele não podia ser homem de Deus, olha isso. Enfim, olha as idiotices que fizeram. Mas detonaram com o maluco. Lá em Toronto, ele era do Canadá,
Em Toronto, na igreja de Toronto, chegaram para o John Arnott, que é o pastor fundador da CTF, e perguntaram assim, disseram: John, vamos continuar vendendo livro dele? Porque olha o escândalo que ele foi, vamos continuar vendendo na livraria os livros dele, ou eu recolho todos os livros dele? E o John respondeu: aquilo que foi escrito debaixo da unção, foi escrito debaixo da unção. Se você tem dificuldade de ler alguma coisa que um adúltero escreveu, para de ler os Salmos. As pessoas erram. As pessoas erram. E nós temos uma facilidade de apontar o dedo e tirar ela, sai. Ao invés de dizer, mano, vamos restaurar. Vamos restaurar. E eu não estou dizendo para você que nós temos que colocar o cara na posição dele. Eu falei isso naquela pregação, que eu falo sobre as 7 características de uma igreja abusadora. Eu não estou trazendo, a igreja às vezes ela tem uma necessidade de trazer o cara de volta à sua posição. Essa não é a prioridade. A prioridade não é trazer o líder à sua posição, é restaurar o pecador à mesa de comunhão. É trazer ele de volta à comunhão de Cristo, o lugar aonde ele vai fazer, o que ele vai exercer, como vai ser. Cara, é depois, deixa ele depois, vamos ver como é que vai ser depois. Mas o importante é que ele seja restaurado, que ele venha morar no céu, que ele consiga alcançar a salvação, que ele não perca o maior bem, que é a salvação. E eu, como seu irmão, eu preciso estender a mão para ele, ao invés de jogar flechas nele, ao invés de arrebentar com ele. Nós estamos numa jornada. Jesus falou de uma igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. É essa igreja que nós precisamos viver. Talvez você que tem frequentado a CTF, que talvez não compreendeu ainda, e é um erro nosso, de não conseguir comunicar isso para você. E aí eu lhe peço perdão justamente, por nós não termos conseguido deixar claro isso para você. Mas se porventura você vem para cá achando que nós estamos construindo aqui um lugar, um ambiente onde você vai escutar pregação, escutar louvor, nós comunicamos mal para você. Nós não estamos aqui construindo um local de palestra ou de apresentação de shows. O que nós estamos construindo aqui é uma comunidade. O que nós estamos buscando construir aqui são pessoas que se amam umas às outras, que se debruçam umas com as outras, que priorizem umas às outras. As pessoas chegam para nós e dizem assim, pastor, o que a igreja precisa? Eu sempre falo isso, né? A igreja sempre precisa de dinheiro, sempre, vai correr sempre atrás. Mas esse não é o nosso principal necessidade de recurso. Nossa principal necessidade de recurso, o que nós mais precisamos, são de pessoas que desejem cuidar de pessoas. Porque é isso que nós existimos. De pessoas que se debrucem sobre o outro. Eu sei que quando eu falo isso, eu estou falando contra a cultura. Eu estou falando contra o ambiente que nós estamos inseridos hoje, porque a cultura de hoje é uma cultura individualista. Nós vivemos numa ilha, nós gostamos de estar na nossa bolha e que ninguém fure ela. Eu gosto de estar nela, eu me sinto seguro nela, eu não gosto que ninguém invada ela, eu quero estar comigo aqui. Mas Jesus, o Evangelho que um dia você disse sim, esse nosso mestre Jesus nos ensinou a nos debruçarmos sobre o outro, a cuidar do outro, a abraçar o outro, a chorar com o outro, a priorizar pessoas, não priorizar eventos, não priorizar nada, a não ser pessoas. Os eventos existem para alcançar pessoas, a estrutura existe para facilitar o acesso de pessoas. Mas se um dia nós não tivermos mais nada disso, o Robson fala muito disso também, nós vamos estar debaixo de uma árvore e nós vamos estar felizes da vida. Vamos estar felizes da vida. Tem que achar uma árvore bem grande, mas nós vamos estar felizes da vida, debaixo de uma árvore. Não dá nada. Porque o que importa é nós estarmos cuidando uns dos outros. Nós estamos nos debruçando uns sobre os outros. E a última coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que nós tenhamos o olhar de Jesus quando nós olhamos para o outro. Eu sei que parece óbvio e talvez a gente diga assim, cara, mas é assim mesmo, não é fácil. Porque Jesus tinha um olhar de compaixão, eu falo isso na minha primeira ministração, né? Movidos por compaixão. Jesus tinha um olhar de compaixão. Compaixão é quando eu me coloco nos sapatos do outro, quando eu sinto a dor do outro, quando eu me debruço sobre o outro, entendendo o que o outro está passando. Então, o que eu quero dizer com isso, quando nós lidamos na relação com o outro, é que eu vou responder ao outro, não conforme eu gostaria, mas sim conforme ele precisa. Eu vou dizer de novo. Quando eu me relaciono com o outro, eu respondo para ele, não conforme eu gostaria, mas conforme ele precisa que eu responda. O que vai ser melhor para ele. E deixa eu lhe dar um exemplo. Jesus na cruz, de braços abertos, cravos nas suas mãos, coroa de espinho na cabeça, corpo rasgado,
pessoas cuspindo, zombando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda descer fogo, um monte de coisa. Ele olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A vontade humana de Jesus, acredito eu, como qualquer um de nós talvez seria, é dizer: Senhor, abre os céus e queima, abre a terra e engole, como tu já fez outras vezes. Faz. Por quê? Porque a pressão emocional de um cara que estava suando gotas de sangue há poucas horas antes lá no Getsêmani. O homem humano de Jesus, a alma humana de Cristo, teria naturalmente dito isso. Mas Jesus, com equilíbrio, ele responde não o que ele gostaria de dizer, mas o que as pessoas precisavam. E naquela hora elas precisavam que a graça de Deus alcançasse, porque elas estavam fazendo aquilo porque elas não entendiam o porquê. Elas não sabiam quem realmente Cristo era, com exceção dos seus discípulos que lá estavam chorando. É um grande desafio. Eu sei, Anderson, mas é Jesus. Eu sei. É Jesus. Não é fácil a gente fazer assim. Mas a gente tem que caminhar para isso. É para lá que a gente olha. É para lá que a gente deve de caminhar. Mas tem um negócio, deixa eu te dar um segredo. Para eu conseguir amar o outro conforme ele precisa ser amado, eu preciso estar seguro de mim mesmo. Eu preciso ter lidado bem com as minhas emoções, porque senão eu jogo o meu lixo sobre o outro. Por isso que Jesus, quando ele fala dos mandamentos, ele diz assim: amarás a Deus e amarás ao próximo como a ti. Eu preciso lidar comigo mesmo, eu preciso estar bem comigo mesmo, porque se eu estou mal comigo, eu vou, e essa é a mediocridade daquele que não alcança um nível, que não consegue evoluir. Para ele ser alguém, ele precisa desmerecer o outro. Para ele ser alguém, ele precisa derrubar o outro. Então ele se sente alguém quando o outro é menor que ele. Ele tem dificuldade de se colocar debaixo e projetar. Ele tem dificuldade de sofrer com o outro e sofrer verdadeiramente com o outro. Ele pode até lá chorar lágrimas de crocodilo, mas ele dificilmente consegue ir lá e sofrer com ele a dor daquele que realmente está sofrendo. Por isso que as pessoas falam mal uma das outras. Por isso que as pessoas arrebentam com as outras. Deixa eu falar um negócio para você. Se porventura você ainda não entendeu isso, mas todas as vezes que você fala mal de alguém para uma outra pessoa, você não está mostrando para ela quem aquela pessoa é. Você está, na verdade, mostrando quem você é. Você está revelando a sua insegurança, o seu medo. Você está revelando o lixo emocional que habita dentro de você. Você está jogando sobre a outra pessoa, quando você simplesmente está falando mal por falar mal. Quando você está ali detonando o outro, seu irmão, um maluco que vai morar contigo no céu. E faço votos que divida a casa, mesmo quarto, e que um gosta de dormir de luz acesa e o outro apagada, só para ver a confusão no céu. Meus irmãos, nós precisamos olhar o outro com compaixão. Nós vamos ser uma igreja perfeita? Não vamos. Eu não tenho essa expectativa. Não tenho mesmo. Porque se eu achar que nós somos perfeitos, eu vou ficar cego para os nossos erros. E eu preciso estar atento aos nossos erros para reconhecer as vezes que eu erro. E dizer: meu irmão, me perdoa porque eu errei contigo. Então eu preciso reconhecer: cara, nós estamos em um processo. Agora, nós não podemos nos acomodar aonde nós estamos. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos avançar. Por isso, a razão pela qual nós estamos trazendo essa sequência de ministrações sobre movidos por, é porque o que realmente nós queremos ser movidos neste ano. Que o Senhor esteja nos movendo em grandes coisas. O Senhor tem nos acrescentado inúmeros irmãos que têm se chegado a nós. É um grande desafio nós podermos acolher essas pessoas. É um grande desafio nós amarmos essas pessoas. É um grande desafio nós termos condições de acolhê-las e elas se sentirem amadas e bem dentro do reino de Deus. Esse é um grande desafio nosso, que nós temos nesse ano de 2023. E que possamos fazer isso com maestria. Mas isso não acontece a partir de um púlpito, de um microfone. Isso acontece na minha vida, estando ali embaixo, conversando com você. Mas acontece com você, conversando com aquele que está do seu lado. Acontece com você quando vê o irmão, quando conversa com o outro, quando vê o cara que está sentado ali meio jururu. Eu nem sei o nome dele, mas digo: mano, tudo certo? Posso orar por ti?
Tem alguma coisa que eu possa fazer por ti? Existe alguma, sei lá, uma carga aí que eu possa carregar, uma milha que eu possa andar, uma túnica que eu possa emprestar? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Nós somos a igreja que Cristo um dia sonhou, um organismo vivo, não uma instituição, não um prédio, não fumaça, não luzes, não parede preta, nada disso. Nós somos um organismo vivo, que se ama, que se relaciona, que se debruça sobre o outro. E uma vez se debruçando sobre o outro, nós vamos vendo o Evangelho indo de vida em vida, pessoa em pessoa, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas. A vida de Cristo invadindo, e de repente nós teremos uma cidade transformada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você nessa noite, mas eu quero conversar antes dessa oração, talvez com você que está vindo pela primeira vez aqui. E você está chegando pela primeira vez numa igreja evangélica. E não que não tenha entendido muita coisa, obviamente não estou desmerecendo a sua capacidade intelectual, não é isso. Mas talvez não venha ter feito tanto sentido para você tudo aquilo que eu falei hoje, por você não fazer parte de uma comunidade como essa. E eu quero conversar com você nesse momento. E preste atenção. A razão pela qual você veio aqui hoje é porque Deus, Ele é capaz de parar o avivamento de uma cidade inteira para falar com uma pessoa. Ele é capaz de ir ao encontro de uma pessoa. E talvez essa noite seja a sua noite. Talvez essa noite seja o momento que Deus veio falar contigo. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer conversar contigo. Porque você não é um na multidão. Você não é mais um número de CPF espalhado por aí. O Senhor conhece a tua história, Ele conhece o teu nome, Ele conhece o teu passado, presente e futuro. E os olhos dele estão sobre você. Eu quero orar contigo. E quero encorajar você a orar ao Senhor. E dizer: Deus, assim como tu alcançaste aquele eunuco, enviaste Filipe para alcançar esse eunuco. Senhor, hoje tu me trouxeste aqui. Eu quero alcançar a salvação. Eu quero entender essa mensagem. Eu quero encorajar você a orar, a falar com Deus, a dizer isso para Deus. E de novo eu quero reforçar isso. Você é muito especial. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele foi capaz de tirar o pregador do púlpito de um culto em avivamento e levar para um lugar deserto para alcançar pessoas. Porque Ele estava olhando aquele homem lá no deserto sem entender muita coisa. Eu quero orar também por você, igreja, nessa jornada que nós temos. Nós precisamos bater no nosso peito, reconhecermos os nossos erros e procurarmos pelo Espírito Santo, pedir a ajuda do Espírito Santo para trabalhar na nossa vida, ministrar ao nosso coração. Para sermos de fato imagem de Deus nessa terra. Vamos orar. Papai, eu quero orar, Senhor, por cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão aqui pela primeira vez, que entraram numa igreja evangélica pela primeira vez, ou mesmo estão assistindo essa ministração pela primeira vez, que não conhecem o ambiente, igreja, não conhecem nada disso que nós acabamos falando aqui. Mas, Senhor, Tu veio ao encontro dele. Tu veio, Senhor, até ele nessa hora
Tu veio, Senhor, até o coração dele, o trouxe neste lugar hoje, ou colocou parado para assistir esse vídeo hoje, porque, Senhor, os teus olhos estão sobre ele. Tu conhece a sua história, tu conhece as suas angústias, tu conhece as suas limitações, Senhor, tu conhece os medos, as inseguranças, as incertezas que ele está vivendo hoje acerca do dia de amanhã. E por isso, papai, eu te peço, vem e abraça-o nessa noite. Vem, Senhor, e traz a ele a certeza de que tu estás com ele. Porque não importa, Senhor, assim como nós iniciamos essa ministração acerca da última música que cantamos, Senhor, o que nós queremos é a tua graça nos basta, o que nós precisamos é de ti, nada mais importa, nós só te queremos, Senhor, que ele tenha essa compreensão de que tu estás com ele, e que a tua graça, Senhor, o alcança, que a tua graça, Senhor, o ministra, em nome de Jesus. Pai, eu oro também pelos teus filhos, eu oro, Senhor, por cada um daqueles que tem caminhado contigo, que nós possamos ser igreja, que nós possamos ser o organismo vivo, a igreja que tu sonhaste, onde as portas do inferno não prevalecem contra ela. Uma igreja, Senhor, que ao invés de apontar o dedo estende a mão. Uma igreja, Senhor, que ao invés de machucar é cura, Senhor, na vida das pessoas. Ao invés de ferir, Senhor, ela é o bálsamo de Gileade que derrama sobre cada um dos feridos e traz cura e traz restauração. Senhor, ministra-nos, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, que vivamos a verdade do teu evangelho. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar. Até que tudo seja como perda, comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça, que tu cresças, que o meu corpo já para te servir, até que tudo seja como perda, comparado ao que tu tens por mim, que o meu eu desapareça, que tu cresças, que o meu corpo seja para e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Até que tudo como perda, comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça, que tu cresças, que o meu corpo seja para te servir, e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. E eu prossigo